Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora nós vamos falar sobre impacto dos custos na cana-de-açúcar, porque tem um implemento inédito que tem reduzido em até 40% os custos operacionais na cultura e a Raízen, inclusive, tem se utilizado dessa solução nestes testes pré-comerciais. Para a gente entender melhor essa divulgação, a gente fala agora ao vivo com o Efraim Albrecht, que é diretor de operações da Agricef. Efraim, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Olá, boa tarde. É um prazer poder estar aqui conversando um pouco com vocês para a gente poder contar um pouco do que a gente vem desenvolvendo, do que a gente vem trabalhando, pensando nessa parte de inovação. Perfeito. Efraim, queria que você começasse então falando pra gente sobre esse implemento, como é que ele funciona, porque olha, uma redução de até 40% nos custos operacionais, né, na cana-de-açúcar é de fato uma inovação e tanto que tem chamado a atenção. Então queria que você resumisse pra gente como é que funciona esse implemento, por favor. Com certeza. Na realidade, quando a gente fala, né, em relação à redução de custo, essa redução de custo ela sempre pode ser tratada de várias maneiras, tá? Então, isso daí é um valor que foi inclusive divulgado em alguns relatórios, alguns documentos que a Raizen disponibilizou. E, de maneira geral, o próprio conceito do equipamento ele leva muito nessa direção, pensando em redução de custo, tá? Na realidade, esse é um projeto que a gente desenvolveu em conjunto com a própria Raizen, pensando numa demanda específica que eles tinham. Em função disso, a gente conseguiu propor uma solução muito interessante, tá? O princípio da solução é o seguinte: pensando no canavial, pensando no tratos da cana-soca, ou seja, aquela cana que brota depois da colheita, você tem várias operações que são necessárias para a gente conseguir aumentar a produtividade dessa cana-soca, né? Nós temos a aplicação de fertilizantes, aplicação de inseticida, aplicação de herbicida e outros produtos para realmente atuar na produtividade da cana. E essa solução que a gente desenvolveu, na realidade, qual que é a premissa dela? É a gente conseguir agregar várias operações em uma passada só do trator. Então, até um tempo, a gente tinha a aplicação do fertilizante, herbicida, inseticida e outros insumos, eles eram realizados praticamente em uma operação só. Então, eu tenho um conjunto, trator mais implemento, que fazia a aplicação do fertilizante. A partir daí, na sequência, um outro trator com outro implemento específico fazia a aplicação do inseticida. E lá no final, a gente tinha um outro implemento fazendo a aplicação do herbicida. A proposta do Cronos, que é essa solução que nós estamos falando, na realidade ela coloca em conjunto todas essas operações. Então, nesse caso específico, passando uma vez só pelo canavial, a gente consegue executar a aplicação de vários insumos. Isso traz uma série de benefícios. Nós conseguimos reduzir o consumo de combustível, reduzir o número de operadores que vão estar operando esse trator, diminuir a compactação e principalmente um objetivo muito interessante que é reduzir a janela dessas aplicações. Então, logo após a colheita, a gente já consegue entrar com esse equipamento e realizar todas essas operações de uma maneira só, o que acaba facilitando muito a vida dos próprios gestores, tá? Então, é esse conceito que a gente tem trabalhado e foi esse o desafio que lá em 2019, quando a gente iniciou esse projeto junto com a Raizen, foi um dos principais desafios que eles nos passaram, ou seja, como nós conseguimos colocar de uma maneira precisa o volume de insumos necessários durante uma aplicação na cana-soca, tá? Então, em função disso, nós fomos trabalhando e chegamos nesse conceito do Cronos. Perfeito. A gente tem, então, neste momento, a Raizen já se utilizando deste implemento. A gente vai falar um pouco melhor depois sobre isso. Mas vocês estão em testes pré-comerciais, não é isso? Uma etapa antes de ser disponibilizado para os produtores, é isso? Isso mesmo. Na realidade, essa solução, o que nós temos agora, ela foi desenvolvida, customizada para as demandas da raiz, tá? Então, como qualquer empresa que trabalha no segmento do agro, a gente tem determinadas características que são compatíveis com as outras empresas e a gente tem características
exclusivas daquela empresa específica, como é o caso da Raizen, tá? Então, pensando no número de usinas, etc., a operação, do jeito que ela é executada na Raizen, tem algumas características peculiares da própria companhia, que às vezes são diferentes de uma outra usina, ou até mesmo de algum fornecedor, de alguém que tem uma propriedade e faz o plantio de cana. Então, pensando nisso, como AgriCef, qual que é a nossa ideia? Pensando nessa solução, é realmente pensar numa plataforma voltada à parte de aplicação de insumos nos canaviais, né, voltada para a parte de cana-soca, e aí não necessariamente o modelo que funciona numa empresa vai ser o que o nosso outro cliente ou o nosso outro prestador de serviço está precisando. Então a gente tem um modelo definido com a Raiz, entregamos vários equipamentos, realmente já está uma operação padrão para eles, porque nós começamos isso em 2019, então já tivemos aí construção de protótipos, lote piloto, até validação mesmo, para agora entrar no conceito comercial lá. Mas para nós, cada agricultor, cada empresa, cada fornecedor tem uma característica específica. E o nosso intuito é entender essa característica específica para que a gente consiga propor para esse nosso cliente a melhor opção possível, tá? Na realidade, às vezes a gente não precisa pensar que nós vamos trazer uma máquina completamente diferente, mas o próprio conceito da solução voltada para o Cronos permite que seja aprimorado alguns conceitos. Então, por exemplo, eu posso ter um cliente que no lugar de aplicar um adubo granulado, ele prefere aplicar um adubo líquido. Então, de alguma maneira, a gente tem como trabalhar nesse implemento, nessa solução, e tirando um kit de aplicação sólida e colocando um kit de aplicação líquida. Então, é isso que nós estamos fazendo no momento. Na realidade, o equipamento, nós estamos buscando alguns parceiros, a gente já tem contato aí com várias usinas, alguns fornecedores também que têm interesse de iniciar essa nova fase conosco aqui da AgriCef, e a gente vai validar diferentes conceitos, diferentes modelos, pensando aí talvez no ano que vem, realmente aí sim colocar o equipamento, essa solução ao nível comercial, onde estaria disponível para quem quisesse, quem deseja comprar, tá? Então, como que eu posso talvez colocando isso de uma maneira para facilitar o entendimento? É uma solução validada para conceitos operacionais relacionados principalmente à Raizen, que foi nosso parceiro nesse desenvolvimento, mas agora nós estamos numa fase intermediária que a gente busca outras particularidades de processo voltado à aplicação de insumos e que nós queremos validar e aprimorar ainda mais para daí sim chegar com esse equipamento numa linha comercial, tá? Pensando sempre em customizar, porque cada produtor, cada empresa tem as suas características específicas, e é isso que a gente busca atender. Perfeito. Efraim, explica um pouco pra gente, né, a parceria de vocês com a Raizen, porque essa solução aí teve início justamente no hub de inovação da Raizen, né, que é aquele ecossistema em que vocês têm interação com outras startups, também há a possibilidade de parcerias com empresas que possam se utilizar da tecnologia, como é o caso da Raizen. Fala um pouco pra gente como se deu essa parceria e depois a gente fala também sobre os testes que têm sido realizados por lá, porque a Raizen vai utilizar em todas as suas unidades produtoras, né? O equipamento foi validado, realmente é o que eu estou falando, né? É um conceito, uma solução que ele acaba se atendendo muito bem às demandas que eles tinham, que estavam relacionadas principalmente à qualidade da operação, né? Garantir que a dose recomendada seja aplicada da maneira correta, a parte de redução de custos também, né? Por isso que nós conseguimos juntar tudo numa operação só. Então, essa parceria, na realidade, como a AgriCef, a gente vem desenvolvendo vários trabalhos junto com a Raizen. Até uma curiosidade, compartilhando aqui com vocês, quando nós fundamos a empresa lá em 2005, ainda não tinha toda essa ideia de startups, etc., né? A gente estava saindo da universidade, uma empresa que nasceu aqui na Unicamp. O nosso primeiro cliente na época foi a Cosan, tá? E a Cosan, na realidade, com o passar do tempo, ela se transformou em Raizen, então é um relacionamento já a longo prazo, tá? Há muito tempo que a gente vem trabalhando conjunto, e até tem essa característica aqui que é interessante compartilhar. E o que acontece? Já há muito tempo a gente vem trabalhando, às vezes realizando alguns ensaios específicos, prestação de serviço também para algumas áreas a gente acaba executando lá com a Raizen também, e durante essas conversas, possibilidades, nós fomos selecionados para fazer parte do próprio Pulse, né, que é o hub de inovação, onde a própria Raizen fomenta essa parte da inovação aberta, interação entre empresas,
interação entre a própria Raizen e essas empresas, startups, etc. Em função disso, considerando todo esse passado, né, esse relacionamento, considerando uma demanda específica que havia sido identificada e a expertise da Glicef nessa parte de desenvolvimento das soluções, a gente conseguiu juntar tudo e trabalhar em conjunto pensando nessa solução que é o Cronos, tá? Isso teve vários fatores que na realidade permitiram que a gente conseguisse entregar essa solução, que vão além desses que eu já falei, tá? Então, por exemplo, para a gente conseguir entregar a solução do Cronos, nós trabalhamos com Design Sprint, que é uma metodologia voltada realmente pensando no entendimento de uma demanda e apresentando uma proposta para ser validada. Então, nós fizemos essa metodologia com os especialistas da própria Raizen e de outras usinas. No final, a gente chegou num conceito e apresentou para a diretoria da empresa, que foi aprovado. Passando essa fase do Design Sprint, onde a gente já tinha a ideia do que seria a solução, nós trabalhamos com métodos ágeis, como é o caso do Scrum. Então, a gente montou um time voltado aqui na Glicef para esse projeto, onde esse time trabalhou não com um organograma de cascata que a gente fala, né? Ah, não, daqui 5 meses vocês vão entregar uma coisa. Não, pelo contrário. A gente dividiu esse projeto em determinadas entregas. Ah, eu vou precisar de um sistema de pulverização, eu vou precisar de um sistema de aplicação de herbicida, eu vou precisar de um chassi e tal. E cada uma dessas entregas, a gente criou sprints, né? Ou seja, períodos em que o time da Glicef trabalhava naquelas entregas e em conjunto em algumas delas com o próprio time da Raizen. Em paralelo, nós tivemos um acompanhamento durante todo o projeto de um gerente de projetos da Raizen que nos ajudou a definir os prazos, definir os pacotes e definir as entregas também. Então, realmente, quando a gente coloca que esse projeto é uma parceria, ele é uma parceria na íntegra da definição, tá? Porque desde o início do conceito até a entrega final, a gente teve uma interação muito grande. E isso é lógico, né? Quando a gente pensa no Pulse, um hub voltado para essa parte de inovação, prover interação entre as empresas, é lógico que isso ajudou muito. Inclusive, uma proposta nossa era até ter direcionado a equipe para ficar trabalhando lá próprio no Pulse, né, que fica ao lado lá do centro administrativo da Raiz, mas enfim, por alguns motivos, facilidades, pensando em construção de protótipos e tal, a gente deixou aqui na Glicef, mas a interação era constante e realmente, a cada 2 semanas no máximo, a gente tinha uma apresentação do que o projeto tinha sido feito, como tinha evoluído e assim por diante, tá? Então, eu tentei resumir de alguma maneira como que essa parceria ocorreu e para chegar no ponto de falar que realmente o Cronos acaba sendo uma solução que foi disponibilizada para o mercado. Na realidade, para o mercado não, né? A Raizen estava interessada em função das demandas dela, mas aí como a Glicef, um dos pontos que a gente definiu era que é isso, que como empresa a gente precisaria ter esse conceito, né, essa solução como um produto para a gente disponibilizar também para outras usinas. Então, acho que de maneira resumida foi essa interação e foi assim que a gente conseguiu chegar nessa solução. Perfeito. Efraim, então, apesar da parceria, não impede, então, de vocês disponibilizarem aí, no médio e longo prazo, essas soluções para outras unidades produtoras, para outras usinas, né? E isso está na expectativa de vocês poder fornecer esse implemento para outras unidades? Sim, pensando no próprio conceito de inovação aberta, como surgiu a possibilidade da gente trabalhar com essa solução, etc., vai ao encontro de tudo que você falou, tá? Na realidade, a Raizen, como uma empresa que o foco dela é produção de energia, etc., ela não tem o foco voltado para a produção de implementos. Então, a gente conseguiu, por meio dessa parceria, mostrar a importância, conseguimos mostrar um produto que realmente atendia a demanda que ela tinha, e a partir daí, como a Glicef, o nosso principal benefício é isso, a gente poder disponibilizar esse conceito para outros produtores, tá? E essa pergunta está muito relacionada com aquilo que a gente falou um tempo atrás, ou seja, por que o produto ainda não está disponível no mercado? Não é uma solução que você pode ir lá comprar, e sim nós estamos buscando outras empresas. Porque nós entendemos que nós temos essa fase de aprimoramento para realmente considerar outros cenários de produção, outros processos produtivos, para realmente transformar esse conceito que surgiu na Raizen para que ele consiga atender a maioria dos clientes, a maioria dos fornecedores que trabalham com cana. E um ponto interessante, inclusive, que a gente está trabalhando é que hoje, mesmo falando em Raizen, mesmo falando em automação, controle, dados,
e uma série de benefícios desse implemento, ele acaba sendo uma opção, inclusive, viável para fornecedores de cana. Então, por exemplo, eu vou ter um determinado sítio, uma fazenda, onde o próprio produtor ele faz a aplicação desses insumos, e nós estamos trabalhando com o Cronos direcionado também para esse mercado. Como? Nós estamos colocando o equipamento em módulos. Então, vamos supor, um determinado fornecedor de cana, um produtor, ele tem interesse no equipamento, ele não precisa comprar o equipamento agora inteiro com todos os módulos de aplicação. Ele pode comprar simplesmente o módulo voltado à aplicação de fertilizantes, e aí no próximo ano, na próxima safra, ele compra o próximo, na outra safra, o próximo. Então, acaba sendo uma oportunidade muito interessante dele se programar em ter uma solução completa, mas conseguir diluir essa aquisição, conseguir aprender um pouco mais da operação durante várias safras. Então, ele acaba fazendo um investimento agora em que ele usufrui desse investimento pensando numa solução completa lá na frente, tá? E realmente uma das grandes vantagens do implemento, né, fora todas essas que eu falei, é a parte de controle. Então, com esse implemento, nós temos sensores, nós temos fluxômetros, nós temos controladores que conseguem identificar quanto está sendo aplicado daquele insumo específico naquela área onde o implemento está operando. Então, por exemplo, conversando com o pessoal da Raiz, eles têm no sistema deles de monitoramento, a CIA que eles falam, eles têm os mapas dos Cronos operando nas fazendas e eles já têm quanto que é o nível de operação que o Cronos tem que ter em relação à qualidade operacional. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma vazão de 150 litros por hectare de um determinado insumo. Ele coloca uma margem, vamos supor, 160 ou 140. Então, enquanto o Cronos está aplicando naquela margem, o equipamento está rodando. Isso tudo é até interessante que é feito de maneira online. A hora que o implemento começa a aparecer, que ele está aplicando de alguma maneira fora dessa faixa, já são disparados alguns sinais sonoros, né? Para já entender o que está acontecendo com aquele equipamento específico, numa fazenda específica, numa cidade específica, para identificar a operação e a parar da operação para realmente entender o porquê dessa não conformidade, o porquê que ele não está entregando aquilo, tá? Então, é esse tipo de solução, tá? Pensando hoje em dia no valor agregado que a gente tem dos insumos, na importância de realmente ter certeza daquilo que a gente está aplicando, é assim que nasceu o Cronos e isso já é uma realidade da própria Raizen. E a proposta nossa como AgriCef realmente é levar essa realidade para outras usinas e outros fornecedores, né? Conforme eu já falei bastante aqui, tá? Então, mais alguns exemplos de algumas outras funcionalidades do próprio implemento. Perfeito, Efraim. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente, viu? E seguiremos acompanhando aí, né, a evolução até a comercialização a nível mais abrangente, né, desse implemento aí tão importante que vocês desenvolveram e parabéns pela iniciativa, viu? Perfeito, eu que agradeço muito a oportunidade de estar podendo estar conversando com vocês aqui, apresentando algumas coisas do que a gente tem feito. Me coloco à disposição para mais detalhes e acessando o nosso site www.agricef.com.br, Fmudo, é possível ter mais informações do Cronos e também de outros produtos que a gente vem desenvolvendo, pensando aí numa agricultura mais inteligente e principalmente pensando em economias aí no processo produtivo. Excelente. Obrigado, Efraim. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom, falamos então aí com Efraim Albrecht, ele que é diretor de operações da AgriCef, uma startup que é parceira da Raizen, então, para o desenvolvimento deste implemento inédito que reduz em até 40% o custo contrato cultural na cana-de-açúcar, e a Raizen, então, tem utilizado aí este implemento em suas unidades. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com o nosso boletim por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais. E você também pode acessar o nosso site 24 horas por dia, fica por aí. A gente se vê e não se esqueça, Notícias Agrícolas é o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.